Escuta, para de correr atrás. Quem é valioso é escolhido. E quem é escolhido não mendiga espaço. Olha só. Essa é daquelas verdades que a gente demora para aceitar, porque o instinto de quem gosta é agir. Correr atrás, insistir, mandar mensagem, se fazer presente o tempo inteiro, tentar convencer o outro do seu valor. Eu sou emocionado. Eu sei do que você está falando. Só que quanto mais você corre, mais você se afasta. Se você está correndo, alguém está fugindo. Quanto mais você implora por espaço, mais você se diminui. E quem se diminui para caber na vida de alguém, já perdeu o respeito antes mesmo de começar no jogo do amor. No jogo da conquista. O problema é que ninguém te ensinou isso. A vida inteira te falaram que o esforço traz resultado. Para tudo, para trabalho, para dinheiro, para tudo. Quem luta conquista, não é essa frase? Brasileiro não desiste nunca. Quem não desiste vence. Mas esqueceram de dizer que no amor a lógica é totalmente diferente. Relacionamento não é prêmio de quem insistiu mais. Relacionamento, dinâmica, conquista, acontece entre duas pessoas completas que se reconhecem. Reconhecem o próprio valor. Tanto que atração é valor percebido, tá? É um valor que você tem, que a outra pessoa não tem, que completa ela, tá? Transborda ela. Correr atrás, no fundo, é um pedido desesperado para ser aceito por outra pessoa. É a tentativa inconsciente de suprir uma falta interna com a presença de alguém. É você querer que o outro preencha algo que você mesmo deveria cuidar. E o que acontece quando você age assim? Você já pensou nisso? Você se torna pequeno, você se torna previsível, você perde a sua mística, cara. E tudo que é previsível demais, tudo que é garantido demais, perde o valor no sentido de conquista, no sentido dessa dança. A psicologia explica com um conceito muito simples, tá? O ser humano valoriza o que é verdadeiramente escasso. Aquilo que é abundante demais, disponível demais, perde o valor perceptual, tá? Quando você corre atrás, você comunica que você está disponível mais do que você deveria. Você comunica que a outra pessoa tem todo o poder, ela está no pedestal. Você entrega o controle da relação antes mesmo da relação começar. E ninguém respeita o que é entregue totalmente de graça. Infelizmente, é assim que a natureza humana funciona, não reclama comigo. O amor, a paixão, a conquista não nasce do desespero. Nasce da liberdade, nasce da admiração, do querer genuíno e não da necessidade forçada. Quando você se força a estar onde não é desejado, você se torna um peso, você se torna obrigação. E a obrigação é o oposto da paixão. A paixão se constrói na liberdade de escolha, no querer espontâneo, não no cansaço de ser convencido. Eu tenho uma história perfeita sobre isso. Eu nunca vou esquecer de quando eu entrei na faculdade, eu tinha meus 19, 20 anos de idade, e eu tava na época ali, eu era atleta, eu jogava, não sei nem se vocês sabem disso, mas eu jogava rugby na faculdade, então eu já entrei na faculdade com aquele status de jogador de rugby ainda, né, só os caras fortes e tal, e eu amava rugby, jogava bastante, inclusive eu parei de jogar rugby porque eu tinha medo de me machucar, todos meus amigos se machucaram, tinha um ombro zoado, joelho zoado, um reconstruiu o osso da face, o outro perdeu um dente, teve que colocar um implante. E, cara, apesar de eu gostar de boxe, de luta e tudo mais, eu sou um pouco, né? Porra, você tem que prezar pela minha face, né? Pela minha latinha, que eu prezo muito, né? Então eu tinha medo, e não só pela lata. Na real, que eu tava nem aí, na real, pra minha cara. Eu tava mais preocupado em não me machucar pra parar de treinar musculação. Esse sempre foi meu medo. Pô, eu não quero parar de treinar musculação. Sempre foi o meu esporte mãe, e aí eu tinha sempre um outro esporte que eu fazia, né? Futebol, aí fui pro rugby, agora eu tô no boxe e tudo mais. Mas a musculação sempre foi o esporte mãe. E no começo da faculdade eu já entrei com esse cara de status, aí já imagina, né? O cara jogador de rugby, já era desenrolado, pá, marrentinho, ganhei a confiança de geral, entrei na sala e comecei lá a faculdade. E, porra, minha faculdade era uma super faculdade em São Paulo, né? Uma baita de uma faculdade. Ela é conhecida por ter as mulheres mais lindas, né? E não sou eu que estou falando, é realmente a fama da faculdade, né? Mas não vou falar o nome aqui, porque não tem nada a ver eu falar. E eu lembro que eu entrei na faculdade e eu lembro que na sala tinha uma menina específica
que era a mais gata, tipo assim, todo mundo queria a menina, e a menina, ela era bem, cara, na real, que essa menina, ela era bem chatinha, na minha visão, né? Eu sempre fui um cara também muito nojento pra mulher. Eu sempre fui muito seletivo, sempre. Desde que eu era fudido. Eu era pobre e era muito seletivo. Por quê? Porque eu aprendi com meu pai a ser marrento, cara. Eu sempre fui marrento. Eu era magrelo, sabe? Eu era pequenininho, magrelo. E eu era marrento, cara. E, assim, a minha família, ela me ensinou muito sobre masculinidade e a verdadeira autoconfiança, porque mesmo sem nada, sabe? Cabeçudinho, eu tinha 18, 17, 15 anos. E eu era magrelinho, cabeçudinho, dentuço e era marrento, mano. E eu me achava o pá. Eu sempre fui marrentinho, jeito de ser, jeito de falar, era piadista e tal. Isso veio do meu pai, dos meus tios, dos exemplos masculinos que eu tive em casa. Eu sempre fui muito seletivo e chato pra mulher, sempre, sabe? Desde que eu era pobrinho e feinho e magrelinho. E aí, beleza. Eu entrei na faculdade, eu já era forte, tal, bonitinho, gatinho, gente boa, pá. Legal. Tô parecendo um velho falando, né? Na minha época de faculdade. E aí eu falei, legal, todo mundo quer a menina, né? Vou lá conhecer a menina pra ver se ela é tudo isso, porque eu também sou nojentinho, né? Não basta ser gata. Vamos ver se ela é da hora, gente boa. Fui falar com a menina. Meu amigo, que menina insuportável, mano. Sabe aquelas meninas que falam alto, tem aquela vozinha aguda? Mano, eu já criei um ranço da menina ali na hora, mano. Falei, mano, essa mina que os caras querem, se foda, eu deixar pros caras, não quero não. E o que aconteceu? Eu comecei a tratar a mina com indiferença. Mas tipo assim, foda-se. Só que sem querer, não foi intencional. Você tá fazendo isso, o jogo da sedução. Não, que se foda o jogo da sedução. Eu não tava nem aí pra menina, ela era muito chata, insuportável. Falava, puta, não aguentava ficar 5 minutos conversando com a menina. Ela só tinha beleza, né? E eu, que se foda, né? Tem muito mais da onde veio isso, né? Beleza. Aí eu comecei a cagar, assim, indiferente pra menina. Daqui a pouco a menina começou a se interessar por mim, né? É aquela história, né? Puta, o cara que mais parece que não me quer é o que eu quero. Isso é coisa de menino, tá, gente? Menina, moleque que tem muito isso. Depois você vira homem, adulto, homem e mulher, relação homem e mulher é diferente. Mas nessa época jovem, é muito normal essa dinâmica de eu não quero, aí eu quero o que não me quer, tá? Aí beleza. Aí a menina se interessou, eu numa festa, fiquei louco, bebi, falei, que se foda, eu vou pegar. Pum, peguei a menina. Aí o que aconteceu? Na maioria das vezes, ela estava acostumada com um cara que ficava com ela e ela ficava brincando de gato e sapato com o cara. E como eu já nem queria a menina, mas estava ali no momento ali, que se foda, vem cá, blau, ela gostou. E aí, cara, eu comecei a tratar a menina como... Ela queria me ver mais, ficar mais. E eu falei, quer saber, mano? Demorou, vambora. Eu só não conversar muito com ela que tá de boa. Eu fico com ela de vez em quando, tô solteiro, tá suave, beleza. Aí fiquei com ela, ficava com ela de vez em quando. E ela começou a perceber que eu não era igual dos caras. Eu tava meio que cagando pra ela, no sentido de... Ela falava, às vezes menina, né, brincava com ciúmes, ia falar com outro cara. E eu não tava nem aí. Ela ficava conversando, eu sentava assim no refeitório, assim, na praça de alimentação da faculdade, que é uma faculdade bem grande. E ela sentava com outro cara e ficava, sabe? De um jeito bem exagerado mesmo, pra mostrar que tá ali conversando com um cara. Para, seu bobo, para, não sei o quê. E eu cagava pra menina, tipo, comia, dava risada, continuava conversando com meus amigos. E isso fez a menina ficar maluca. Chegou um ponto que ela chorava, falava que eu era um cachorro, que iludiu ela. E eu não tinha falado nada pra ela, eu só era um cara que deixei claro que não queria nada sério. E ela tentava de tudo pra brincar com ciúmes ali e tudo mais. E eu era verdadeiramente escasso e desapegado. E foi nesse momento que, quando eu comecei a estudar conquista, eu comecei a lembrar das histórias e falei, caralho, velho, que loucura, né? Então por isso que aquela menina se comportou dessa forma. Porque eu não forcei nada. Foi espontâneo, sacou? Eu não tava querendo ela demais ao ponto de colocar ela no pedestal e tentar forçar uma paixão ou uma conquista. Eu não tava tentando convencer ela de que eu era o melhor cara da faculdade. Olha pra mim, eu sou o melhor cara. Eu que mereço você. Olha, eu vou lutar por você porque eu vou mostrar que eu sou... Não, eu tava cagando e andando, meu irmão. Que se foda.
Foda-se, eu vou viver do meu jeito. Eu acho você meio chatinha mesmo. Se você quiser parar de ficar comigo e ficar com esse cara aí, puta, é mais um fardo pra ele, é menos papo no meu ouvido. Então eu sempre fui esse cara mais desapegadão. E depois que eu comecei a estudar, eu comecei a linkar essas histórias e falei, caralho, moleque, você era marrentinho, já sabia dos negócios, já sabia dos esquemas, já tinha a senha antes de entender por que que isso acontecia, né? Mas enfim, vamos voltar aqui pro conteúdo. Tá, mas aí é fácil, né, Fê? Pô, eu conheci uma menina linda, por que que é tão difícil eu parar de correr atrás? Porque no fundo, você ainda acredita que precisa conquistar, que precisa provar algo, que precisa se mostrar digno. E isso não é culpa sua. É a programação emocional de uma vida inteira tentando ser aceito. Crianças que aprenderam que amor vem depois do esforço, crescem achando que para serem amadas precisam lutar. E elas lutam. Lutam até se quebrar, até se humilhar, até se esquecerem de quem são. É triste, mas é verdade. O que você precisa entender e aceitar é que quem é valioso não corre atrás. Não corre. Quem é valioso é visto, é reconhecido, é escolhido. Sem forçar, sem implorar, sem se diminuir. Porque o verdadeiro valor, ele se impõe pela presença, não pela insistência. Tudo que é insistência entra no convencimento, e o convencimento é lógico. Quando você para de correr atrás, algo mágico acontece. Você para de mendigar atenção e começa a filtrar. Você para de se vender barato e começa a se posicionar. Você para de jogar o jogo de quem não te quer e começa a construir sua própria realidade. Você deixa de ser opção e se torna escolha. E é aí que a tua vida muda, porque quem vive correndo atrás de mulher, correndo atrás de tudo, nunca tem tempo de construir algo para si mesmo. Você vive de esperança, de expectativa, de migalha emocional, enquanto quem se basta cria uma vida tão boa, tão cheia, tão magnética, que assusta o mundo ao redor. E o mundo ao redor se ajusta para querer fazer parte da vida desse cara. Você precisa ter coragem de perder quem não quer ficar. Precisa ter coragem de parar de explicar o teu valor. Precisa ter coragem de falar, eu sou o que eu sou e que se foda o resto. Você tem que ter coragem para deixar de tentar se encaixar. Você não foi feito para ser aceito por todo mundo. Você foi feito para ser encontrado pela pessoa certa. E para isso você precisa estar ocupado sendo inteiro, não desesperado sendo metade. A psicologia da atração humana é muito simples. Nós somos atraídos por quem carrega dentro de si algo que sentimos que falta em nós. Por isso que é tão fácil seduzir uma mulher que é insegura e que não teve a presença do pai. Segurança, leveza, força, mistério, propósito. Agora me diz, que valor existe em alguém que abdica de tudo isso só para ser aceito? Que atrativo existe em quem se desfaz só para caber no pequeno espaço que o outro oferece? Nenhum, porque não faz sentido. A sua força está em se manter de pé, está em continuar andando mesmo que ninguém venha atrás de você. Está em confiar que o caminho verdadeiro para você é esse. Ah, mas ninguém está indo para esse caminho. Foda-se, eu tô. É só assim que você para de implorar. Porque conquista não exige humilhação, nem mendigar e nem dor. Conquista, amor, é escolha livre. Liberdade não combina com desespero. A maioria dos homens perde grandes mulheres porque não eram suficientes e porque tentaram demais, insistiram demais, se perderam no processo de tentar agradar e a pessoa nem estava pronta para recebê-los. E deixa eu te contar uma coisa muito séria. Às vezes, o que você está tentando salvar, Deus está tentando tirar da sua vida. Porque muitas vezes você vai falar assim, ah, Fê, pra você é fácil, né, irmão? Porra, claro que você é marrento, claro que você consegue se desapegar. Porra, tem shape, uma latinha, sabe, né? Legal, honesta, pra não falar, né, outra coisa. Não é isso, cara. Porque eu sempre fui assim desde moleque. Eu era um caco quando moleque. Eu era magrelinho, mano. Cabeçudo, dentuço, feinho, mano.
Eu era um caco, mano. E mesmo assim eu era um moleque desapegado, marrento, seletivo. Eu vi meu pai sendo isso. Meu pai não era nada demais, mano. Sabe? Cara normal. Cara normal. Altura normal. Aparência normal. Trabalho normal. Grana normal. Tudo normal. Meu pai era o cara mais normal de todos. Hoje eu me cuidei. Gosto muito do que eu vejo. Subi um nível ali do meu pai. Minha mãe ajudou também. Mas meu pai era o cara mais confiante, que se dava mais bem com mulher, que eu já vi em toda a minha vida. E eu já conheci caras que tinham absolutamente tudo que essa listinha desse bando de idiota fala, que era um fracasso com mulher, cara. O cara tinha tudo, o cara tinha lindo, 1,90 de altura, bonito, porte atlético, e não conseguia, cara. Energia escassa, energia baixa. E meu pai era o cara, velho. O cara. Valor não se prova, valor se impõe em silêncio. E meu pai sabia fazer isso muito bem. É energia, cara. A energia de quando você tá cagando e andando pro mundo. Quando você percebe muito bem quem você é e quem você quer ser e para onde você tá indo. Você se torna tão completo, mas tão completo que o mundo se adapta a você. Você não sofre com problemas e inseguranças porque meu corpo. Isso é coisa de mulher, cara. A mulher que vai sofrer porque muitas vezes a feminilidade, a beleza da mulher, ela tá linkada com a feminilidade, que tá linkada com a fertilidade e a juventude. A juventude tá linkada com a fertilidade e a juventude tá linkada com a aparência. Por isso que a indústria de cosmético para mulher é a indústria bilionária. A mulher sempre vai querer parecer mais bonita, mais jovem, porque ela sabe que tudo está ligado a isso. O homem sempre vai olhar para isso, para o corpo, para a beleza e depois para a personalidade. Não estou falando que o homem é escroto, mas esse é o ponto. O homem ele vai olhar primeiro para a beleza e depois ele vai trocar ideia e vai falar: nossa, a menina é demais. Aí ele vai até cagar para a beleza dela. Mas ele vai se apegar à personalidade, ele vai ficar com a mulher pela atitude e personalidade. Isso é um fato. Mas é a mulher que liga pra isso. A gente tá numa fase hoje de menininho do TikTok, sabe? Parece que o homem tá esquecendo um pouco a essência do masculino. Meu irmão, é óbvio, se cuida. Seja shapeado, seja bonito, mas não pro mundo, pra postar videozinho. É homem que fica obcecado pela aparência, é um homem que sofreu muito, é um homem inseguro, no fundo. Entendeu? Meu pai não tava nem aí. Meu pai usava sabonete pra limpar o cabelo, pra limpar o rosto. Um sabonete pro corpo inteiro e acabou, meu irmão. Que se foda. É óbvio que não seja esse cara porco. Use shampoo, use condicionador, se cuida, mas não seja obcecado pela aparência. Não ache que a tua aparência é o fator que as mulheres não me querem. Cala a boca, meu irmão. A atração pra mulher é muito mais ampla do que a aparência. Tem mulheres que se interessam por homens, por outros fatores que faz ela nem entender por que ela tá com esse cara, porque ele não é bonito, mas ele é engraçado, ele tem um valor diferenciado, ele tem algo a mais pra somar. Seja um cara desapegado, autoconfiante, verdadeiramente completo, que você não vai ter dificuldade. E se você quer aprender mais sobre ser desapegado, veja a arte do desapego, que é uma aula dentro da ordem, tá? E também veja uma aula completa sobre comunicação e também sobre autoconfiança dentro da ordem. Dentro da ordem eu ensino todas as habilidades que eu te falei e é o treinamento mais completo de conquista para você que, se você achou esse vídeo profundo, você não tem ideia do que eu ensino dentro da ordem. É algo mais avançado e profundo e que, se você aprender, você vai ter que usar com muita responsabilidade tudo que eu vou te ensinar. Porque você pode ter a capacidade de ler a mente e machucar muitos coraçãozinhos, mas eu sei que você é um cara ético, porque eu me conecto com pessoas éticas e eu sei que você vai usar todo o conhecimento da ordem com muita responsabilidade. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.